5. A venda mais importante: saiba como se vender. Somente na medida em que você sabe vender, você pode vender. Esta é uma verdade inescapável da qual você não pode escapar se quiser dominar sua profissão. Além disso, esta é uma das melhores ferramentas que você tem como vendedor e pode usá-la para analisar o estado em que se encontra. O resultado final é que, se você não consegue vender bem, não está vendendo bem. Se as vendas forem fracas, se você não se sair bem, não está se vendendo. Você pode encontrar uma nova desculpa? Você está muito longe de saber se vender. Para se tornar um grande vendedor, você precisa ser capaz de se vender por meio do produto que está à venda. Faça com que todas as vendas sejam as mais importantes de sua vida e continue a se vender essa ideia indefinidamente. Você tem que se oferecer completamente. Conheço muitos vendedores que conhecem os meandros de seu ofício, mas não se interessam pelo produto, serviço ou empresa que representam. Por falta de convicção, não são eficazes. Você deve estar absolutamente convencido de que seu produto, seu serviço ou sua empresa são infinitamente melhores que os outros. Muitos vendedores sabem que seus produtos são os melhores, enquanto outros oferecem benefícios semelhantes. O seu oferece algo mais. Você deve estar 100% certo de que o que você vende é melhor do que qualquer outra opção no mercado. Um impostor nunca alcançará resultados consistentes porque não consegue se colocar no produto que vende. Este ponto é essencial para alcançar a grandeza e é irrefutável. Você deve estar tão convencido e acreditar tanto no que você vende que você ainda tem que se tornar irracional. Isso mesmo, irracional, até fanático. Você precisa se convencer de que nenhum raciocínio lógico pode contradizer a qualidade do que você está vendendo. Com isso, não quero dizer que você se torna arrogante, mas que se vende por meio do produto que oferece. Você não deve nem mesmo deixar em aberto a possibilidade de que outra pessoa possa competir contra você, o que não significa que eles não vão tentar, mas você deve estar tão certo e tão envolvido que é impossível que outra pessoa mude de ideia. Ao longo de minha carreira, vendi produtos mais caros do que todos os meus concorrentes diretos. Também ganhei mais dinheiro com produtos semelhantes aos dos meus concorrentes, porque acredito tanto nos meus serviços, no nível da minha atenção e na superioridade dos meus produtos, que nunca me importou se isso era verdade para eles. Embora estivesse vendendo coisas mais caras do que meus concorrentes, nunca acreditei que pedia aos meus clientes que pagassem um preço que eu não tinha certeza se era o certo. Ao longo dos anos, fui acusado de pedir cifras astronômicas para alguns produtos que vendo. Meus críticos acreditam que eu faço assim para ver se consigo obter muito mais do que meus produtos realmente valem, mas a verdade é que em toda a minha carreira nunca estipulei um preço dessa forma. Sempre que decido um preço, estou convencido de que meu produto vale a pena e de que estou me vendendo por meio dele. A convicção é o divisor de águas de qualquer negociação. Há alguns anos comecei a vender uma casa que o melhor corretor de imóveis avaliava em 6 milhões de dólares. Apesar disso, pedi-lhe que o colocasse no mercado a 8,9 milhões, porque ele acreditava que a sua localização era fantástica e estava realmente convencido de que este era o seu verdadeiro valor. Achei que sim, porque teria pago aquele preço para comprá-lo. 2 meses depois, vendi a casa e todos na vizinhança me amaram. Um ano depois, o proprietário o colocou à venda por US 10 milhões de dólares. Como você pode ver, não foi até que eu dei à casa seu verdadeiro valor que outras pessoas também puderam ver o quanto ela realmente valia. A crença que você pode ter sobre seus próprios produtos é mais importante do que as informações ou cálculos que outras pessoas fazem sobre eles. A palavra convicção significa ter uma crença firme, e vem da palavra convencer, que é uma derivação da palavra latina convict, que significa conquistar. Convicção é a capacidade de estar tão firmemente convencido de suas crenças que você é capaz de demonstrá-la ao seu comprador de forma tão clara que parece a ele que não há outra opção possível. Uma venda é feita quando sua convicção e crenças sobre algo são mais fortes do que as de outra pessoa, a ponto de você convencê-la de que está certo. É nesse momento que a venda se torna possível. Até agora não estou falando nem de um produto ou serviço, mas da convicção que uma pessoa pode ter de si mesma. O importante aqui é se comprometer totalmente com suas crenças e mostrar que você é quem mais firmemente acredita nelas. Se você fizer assim, sempre haverá alguém disposto a comprá-los.
Um soldado da Marinha dos Estados Unidos está tão convencido de sua missão e das causas que a originam que é capaz de fazer coisas que aos outros parecem dignas de um super-homem. Ele está convencido da necessidade de agir assim, de fato, o faz porque se vendeu para a missão. Ele não pensa, ele opera. Você não precisa pensar porque já tomou uma decisão e acredita nela profundamente. É por isso que ele é capaz de fazer coisas que parecem impossíveis. Alexander Graham Bell foi considerado um louco quando contou a outras pessoas sobre sua ideia de inventar um dispositivo que transmitisse a voz das pessoas a longas distâncias por meio de cabos. Muitas pessoas lhe disseram que sua invenção, o telefone, era impossível de fazer. Mas essa é a coisa interessante sobre o impossível: é impossível até que alguém torne isso possível. Veja a fotografia, o avião, a viagem espacial, o e-mail, a internet, etc. Todas essas coisas eram consideradas impossíveis há algum tempo, até que alguém vendeu a ideia de realizá-las e as tornou possíveis. Por que algumas pessoas fazem coisas que outras nem imaginam? Por que venderam a ideia de que precisam ser feitos, a ponto de se tornarem irracionais em sua busca e não pararem até que tenham sucesso? Apesar de nossa sociedade encorajar as pessoas a serem razoáveis e sensíveis, essas características não o ajudarão nas vendas ou na vida. Se você realmente quer que algo grande aconteça, deve ser irracional, mesmo que isso signifique se convencer de que o que você tem é melhor. Não estamos falando de um assunto trivial ou de um hobby como andar de bicicleta. Qualquer pessoa pode aprender a andar de bicicleta. Estamos falando em transformar você o melhor de tudo, e para isso, você deve irracionalmente vender a si mesmo a ideia de que sua mercadoria, a empresa que você representa e suas ideias são superiores às demais. Talvez você esteja se perguntando se, para atingir esse grau de irracionalidade, você deve enlouquecer para alcançar o sucesso. A resposta é não. Ser irracional envolve uma decisão. Se uma pessoa parece agir como louca, isso não significa que ela seja louca, mas que decidiu agir como se fosse. Se você vende suas ideias a ponto de acreditar irracionalmente nelas e não consegue conceber que seu cliente tem uma opção mais válida do que a sua, isso não significa que haja algo de errado com você. Isso significa que você é irracional em suas convicções. Ser irracional significa ter vendido a si mesmo sua própria mercadoria, e é essa convicção, e nenhuma outra, que realmente fará com que você tenha sucesso em vendê-la para outros clientes. Você deve estar completamente convencido disso para maximizar as oportunidades que são apresentadas a você ao extremo. Nem tente vender a outra pessoa algo que você mesmo não vendeu. Enquanto você fizer isso, será mais fácil vendê-lo para outra pessoa. Cada vez que você tiver dificuldade em conseguir o que deseja, analise o quão convencido você está do que está vendendo. Talvez você se sinta conquistado pelas dúvidas, ou talvez tenha ouvido ou visto algo que o confunde um pouco. Seja o que for, encontre e jogue fora. Se você não está convencido sobre sua própria mercadoria, tem uma crítica a ela ou acha que seus clientes não vão gostar, considere-se pronto para o fracasso. Você deve vendê-los para si mesmo. Você deve se livrar de todas as considerações negativas e acreditar que elas estão corretas, que seu produto é o mais adequado e é aquele que trará os melhores benefícios para o cliente que está à sua frente. É absolutamente essencial que você faça tudo o que puder para se convencer de que sua mercadoria deve ser vendida pelo preço que você definiu. Por que alguém deveria se endividar para comprar o produto que você oferece? Por que eles deveriam escolher o seu em vez de um diferente? Por que você deve comprar agora e não esperar um momento? Por que eles deveriam pagar mais pelo que você oferece, em vez de procurar algo mais barato? Por que escolher você em vez do cara na próxima esquina? Por que preferir sua empresa às outras? Se você não for capaz de responder a essas perguntas, significa que ainda não está convencido. Se você já tivesse se vendido a ideia de que o seu é o melhor, você teria uma resposta imediata. Venda a si mesmo essa convicção a ponto de ser irresistível o resto. Isso não significa que você deva mentir para si mesmo, se isso for possível. Ao longo de minha carreira, conheci ótimos vendedores e nenhum deles subiu ao topo por enganar as pessoas. A única coisa que sugiro é que você reserve um tempo para vender seus próprios produtos antes de tentar convencer alguém de que sua mercadoria é a melhor que existe. Superando o fenômeno dos 90 dias ao longo dos anos,
Conheci muitos vendedores que afirmam que nenhuma onda de sucesso dura mais do que 90 dias. Como se, no momento em que o prazo fosse cumprido, eles não conseguissem fechar o negócio. O que aconteceu com eles? Um gerente pode dizer que isso é porque eles se tornaram preguiçosos ou estão sendo muito espertos. Ok, eles ficaram preguiçosos, mas por quê? Eles não eram preguiçosos antes e 90 dias não é o suficiente para saber tanto sobre um negócio que alguém pode ser muito inteligente. Acredito que esse fenômeno ocorre porque a pessoa em questão foi convidada a fazer algo que não se alinhava com sua ética pessoal ou porque ela quer vender algo do qual não está totalmente convencido. É possível que neste período você tenha deixado de acreditar no produto que vende. Talvez seja devido a um desentendimento com seus chefes ou porque você não recebeu algo que eles prometeram que receberia. De qualquer forma, essa pessoa acha difícil fazer algo que fez dias atrás, algo tinha que mudar. Você pode ter recebido informações que informam que sua mercadoria não ajuda as pessoas ou não faz o que deveria. Talvez em algum momento ele não tenha conseguido fechar o negócio e, desde então, está se perguntando por quê, então não para de se sugerir. Isso pode ser um problema sério. Os vendedores muitas vezes encontram respostas falsas para suas dificuldades e as usam constantemente para resolver seus problemas. Aconteça o que acontecer com o vendedor em questão, o fato é que ele não consegue continuar vendendo. Na verdade, ele pode vender, mas não o que deseja. Tanto que o que esse vendedor agora vende é a convicção de que não é uma boa ideia comprar seus produtos. Não vender é o mesmo que vender, mas ao contrário. Algo afetou nosso fornecedor em questão, de modo que sua motivação agora não é vender, e não o contrário. Você se dá conta? No caminho, ele perdeu algo e não pode recuperá-lo. Quando a produtividade de um vendedor diminui, é hora de você notá-lo e fazê-lo reconsiderar. Essa pessoa precisa se revitalizar e convença-se da qualidade do seu produto, da sua empresa ou dos serviços que oferece. Reveja com ele todos os pontos em que sua mercadoria é superior às demais e como ela beneficia as pessoas. Tente descobrir se você tem um conflito de interesses, se você discorda ou se tem alguma informação falsa sobre o produto, empresa ou serviço. Depois de fazer isso, pergunte como ele se sentiu quando fez as coisas certas e você verá que muito em breve ele recuperará a confiança em si mesmo para fechar um negócio novamente. É incrível como muitos vendedores me contam histórias sobre concorrentes que vendem os mesmos produtos a um custo mais baixo ou como os clientes podem encontrar coisas a um preço melhor online. Li recentemente o livro Secrets of Success Selling, que afirma que a competitividade atingiu níveis nunca antes vistos e explica como os consumidores estão agora tão conscientes que exigem níveis muito elevados de eficácia dos vendedores. Acredite ou não, este livro foi publicado em 1952, o que mostra que a competição sempre existiu. O problema não está na falta de conhecimento dos produtos, na concorrência ou no grau de conscientização do consumidor. O problema é se você vendeu ou não o produto que oferece. Convença-se do valor de seus produtos, de sua empresa ou de seus serviços a tal ponto que seja impossível imaginar que seu cliente possa procurá-los em outro lugar. Você vendeu seus produtos a tal ponto que pode parecer antiético ou contraproducente que outra pessoa não pense em comprá-los. Alcance esse ponto e seja a primeira testemunha conforme sua produtividade sobe aos céus. Quando chegar a este ponto, você realmente se sentirá mal quando um cliente decidir não comprar algo de você. Isso deve ser convencido, e uma pessoa que está absolutamente convencida não permitirá que um cliente o ignore, pelo simples fato de que isso passará a parecer uma violação de sua própria integridade. Alcance esse nível de convicção e garanto que as pessoas não hesitarão em comprar o que você lhes oferece. Você pode se perguntar o que fazer se não estiver convencido desde o início de que sua mercadoria é a melhor ou que seu serviço não é o mais ideal. É muito simples, convença-se, e faça agora mesmo. Faça o que for preciso para se convencer de que é esse o caso. Encontre os profissionais e venda-os você mesmo. Vamos dar um exemplo. Um homem casado que deseja um relacionamento melhor. Talvez você não preste mais atenção suficiente à sua esposa e, com o passar dos anos, perdeu seu compromisso com ela e sua paixão. O que aconteceu? Basicamente, a ideia de que seu relacionamento é o melhor de todos não é mais vendida. No entanto, havia um momento em que ele acreditava,
tanto que queria se casar com ela para passar o resto de seus dias com ela. Em algum momento, a ideia de seu próprio casamento deixou de ser vendida. Se você quer que seu casamento funcione melhor, convença-se de que você tem a melhor esposa do planeta. Por que é o melhor? O que o diferencia do resto? O que a torna única e diferente de qualquer outra mulher? O que você quer se vender? Ela queima o feijão, está horrível quando acorda e tem pés muito grandes. Coloque o negativo de lado e descubra o que você gostou nela no início. Venda novamente. Encontre seus prós e ignore seus defeitos. Novamente, faça o que você fez no início do relacionamento e reflita sobre o que mudou. Você ficará surpreso ao ver o que acontece. De repente, você se verá casado com uma mulher que não queima mais feijão, fica esplêndida pela manhã e sai para fazer pedicure e comprar sapatos bonitos. Venda a si mesmo ou deixe que eles o vendam. Você tem que mentir para si mesmo? Claro que não, mas você deve saber se vender e o resto não importa. Em vez de mentir para si mesmo, a melhor alternativa é fazer o que os campeões fazem: eles decidem ganhar o jogo com o que têm. Eles não mudam de time, ao invés disso, eles aproveitam ao máximo as qualidades e pontos fortes de seus companheiros de equipe. Eles jogam com as cartas que têm e tiram o melhor do pote. Não mentem para si próprios, antes convencem-se de que a única solução possível é vencer e comprometem-se a tal ponto com esta convicção que, no final, não há espaço para outro resultado. Qualquer que seja o jogo em que você esteja, concentre-se em vencer. Venda a si mesmo a série de coisas que você deve fazer para retornar ao presente um momento espetacular e tornar seus relacionamentos, sua vizinhança, etc. maravilhosos. Torne sua vida ótima. Venda a si mesmo essa necessidade e encontre todos os prós possíveis para convencê-lo dessa ideia. Davi venceu Golias não porque teve uma chance, mas porque estava convencido de que não tinha outra escolha. Foi uma mentira contada? Claro que não. Ele se convenceu de que sua sobrevivência dependia de derrotar o gigante. Isso é o que você deve fazer. Venda-se e comprometa-se com o fato de possuir um produto ou serviço superior a qualquer outro. Você deve estar tão convencido disso que pode contar aos outros com tanta força que ninguém será capaz de questioná-lo. Pregar pelo exemplo. Certa vez, um corretor de imóveis tentou me convencer de um investimento que deveria ser uma grande oportunidade para mim. Por muito tempo ele me disse todos os benefícios que uma determinada propriedade me daria, mas não me convenceu porque não parecia convencido. Faltou a certeza de quem é totalmente a favor do que vende. Como qualquer cliente insatisfeito, comecei a fazer perguntas a ele. A verdade é que não duvidei do negócio, mas sim da pessoa que me ofereceu. Havia algo estranho na maneira como ele se vestia e na maneira como me apresentou, falando comigo apressadamente muito alto. Aquele agente parecia um vendedor, não alguém totalmente seguro de sua mercadoria. Finalmente eu perguntei a ele: se for realmente um bom investimento, quantos você comprou? Com cara de bobo, o vendedor respondeu que não. Pode ser que minha pergunta pareça injusta para você, porque talvez o agente não tenha conseguido pagar por algo assim. Mas, se foi um investimento tão bom e seguro como ele me disse, por que não investir nele todo o seu dinheiro, o dinheiro dos seus filhos, dos seus pais e dos seus amigos? Se fosse tão seguro, não colocaria em risco os bens de ninguém. Se o que você oferece é ótimo, não faz sentido que você esteja disposto a comprá-lo? Ao possuir o produto que você oferece, você demonstra certeza aos outros por meio de suas ações, e as ações são mais convincentes do que palavras. Essa é a diferença entre um vendedor convencional e alguém totalmente convencido. É incrível quantas pessoas vendem coisas que não compraram. Ao longo da minha vida, comprei todos os produtos que vendo e tenho orgulho de contar aos meus clientes. Obviamente, não se trata de comprar todos os produtos que você oferece, mas de querer tê-los. Você deve estar convencido de que usa seus produtos, consome-os e vende-os aos seus entes queridos. Caso contrário, você nada mais é do que um mercenário que vende qualquer coisa para ganhar uma parte. Vendendo gelo para um esquimó, eu me considero um grande vendedor, mas isso não significa que eu seja capaz de vender qualquer produto. Sua falta de interesse ou desacordo com um produto determinará sua capacidade de vendê-lo. Por exemplo, não consigo vender gelo para um esquimó, pois o disse: bem, eu não acho a necessidade de fazê-lo.
Não posso e não poderei vender drogas para crianças, não importa quanto dinheiro elas estejam dispostas a me pagar. Jamais poderei estar convencido de que uma pessoa que usa drogas é capaz de resolver seus problemas e ter uma vida boa. Só posso vender o que acredito. Certa vez, fui abordado por um vendedor de seguros de automóveis pedindo conselhos. A primeira coisa que perguntei foi quando ele comprou um carro novo. Ele respondeu que havia adquirido um recentemente e começou a descrever o quanto gostou dele. Como ele próprio era um comprador recente, sua crença em ter um carro novo se refletiu quando ele falou por experiência própria. Era evidente que suas palavras vinham de seu coração. A seguir perguntei-lhe que seguro tinha comprado para aquele carro novo e, com um sorriso, ele reconheceu que não o tinha feito, porque queria poupar alguns pesos. A verdade é que não o fez porque não se convenceu da utilidade do produto que ele próprio vendia. E como ele não estava convencido dessa utilidade, não conseguiu vendê-lo a outros. Talvez você pense que estou errado e que o vendedor só queria economizar alguns pesos, mas pense bem, se o vendedor estivesse convencido da utilidade do seguro, ele nunca pensaria em deixar de comprá-lo. Tão simples quanto isto: se você sabe que algo é valioso, você o compra. Não há exceção a esta regra. Se você tiver um problema semelhante, não se preocupe, ele é facilmente resolvido e não exige que você saiba nada sobre vendas. Tudo o que você precisa fazer é comprar os produtos que oferece e ver como sua eficácia aumenta. As pessoas estão inclinadas a fazer o que outras já fizeram. As pessoas estão dispostas a ir ao seu quiroprático, marcar uma consulta com seu médico, contratar sua empregada doméstica ou ir ao cinema só porque você já assistiu. O quanto você está convencido de suas ações e de suas ações determinará a sua capacidade de vender. Garanto que o corretor de imóveis que mencionei antes teria sido mais eficiente se pudesse me mostrar com suas ações que já havia feito o investimento que estava me oferecendo. Assim, ele teria sido capaz de convencer seus clientes e mostrar-lhes que estava liderando pelo exemplo. A propósito, esse agente achou por bem aceitar minha recomendação e sua receita quadruplicou. O ponto vital de ter vendedores que venderam seus próprios produtos passam despercebidos por 90% dos gerentes. Vá a uma loja Mac e pergunte aos vendedores se eles gostam de seus produtos. Essas pessoas estão tão convencidas das mercadorias que oferecem que às vezes parecem pertencer a uma religião. Aqueles que vendem Macs não usam PCs em casa, eles estão convencidos do Mac e você sabe quando eles mostram seus produtos. Certa vez, fui a um restaurante sofisticado e perguntei à garçonete qual ela recomendou. Então, ela me disse que ela era vegetariana. Olá? Tem alguém aí? Você pode ligar para o gerente, por favor? O que essa pessoa está fazendo aí? Eu nunca contrataria um vendedor que não esteja disposto a comprar e usar o produto que oferece. Você também não contrataria um vendedor que alega não comprar porque diz que não tem dinheiro suficiente. Dê a eles um cartão de crédito ou um plano de pagamento e venda o produto para que, então, sim, eles possam dizer a outras pessoas que não se importariam em se endividar enquanto tivessem. Além disso, você não contrataria um vendedor que não esteja disposto a gastar dinheiro. Se uma pessoa não gasta o suficiente ou é muito mesquinha, ela terá problemas para convencer os outros a gastar seu dinheiro. Garanto-lhe que quanto menos fixado você estiver com o dinheiro, mais fácil será para você. Eu conheço vendedores que são tão cotovelos que ainda têm seu primeiro cheque de comissão. Enquanto eles se gabam de tê-lo, estou convencido de que sua renda deve ser tão baixa que eles olham para cada centavo que ganham. Se você não está disposto a comprá-lo, não está convencido. Se você não conseguir passar no teste simples de adquirir o que vende, nunca conseguirá vendê-lo a terceiros em grandes quantidades. Você se torna poderoso quando está prestes a fechar um negócio e olha para o seu cliente com a confiança de que já fez a mesma compra. Sua convicção pessoal e sua credibilidade o levarão a novas alturas. Compre o produto para você e você se tornará um vendedor extraordinário, capaz de responder a possíveis objeções como nenhum outro. Esteja totalmente convencido do valor e do uso de seus produtos, serviços e sua empresa, e observe seus clientes potenciais se transformarem em clientes reais. Capítulo 5 Perguntas: qual é a venda mais importante que você deve fazer? Cite 4 coisas das quais você precisa se convencer na vida. Qual é, segundo o autor, o divisor de águas que define uma venda? Defina.
Escreva 3 lições que a vida lhe deu para sugerir que você deve ser racional. De acordo com o autor, até que ponto você deve estar convencido dos produtos que oferece?